Olá, pessoal, beleza? Nessa aula eu vou explicar como você analisa a lucratividade do cliente e depois atrela ao valor da vida útil do cliente, também chamada de Customer Lifetime Value. A análise mais básica para se entender a contribuição financeira que um cliente traz para o negócio é através da análise do lucro do cliente, que é a mesma coisa que a margem bruta desse cliente. Ou seja, vai ser a diferença entre as receitas advindas daquele cliente menos os custos por um determinado período de tempo. Para você chegar a esse valor, é muito importante que você consiga estabelecer qual é o custo de atendimento do cliente. Normalmente as receitas é muito mais fácil de você estabelecer qual receita vem para cada cliente. Mas como que você poderia, então, realizar a alocação dos custos diversos da empresa para direcionar o custo de atendimento daquele cliente? Para isso, a gente vai usar uma abordagem que é o custeio ABC, ou Activity Based Cost. Quando a gente analisa o cliente, ele pode ser tratado como um indivíduo, como uma família, uma empresa. E essa lucratividade é muito importante que a gente não foque nela somente num período de tempo. Então, o valor da vida útil do cliente vai ser justamente a gente projetar essa lucratividade ao longo do tempo e depois trazer isso ao valor presente, que eu vou mostrar adiante ainda na aula de hoje. E para a gente fazer, então, a análise da lucratividade período a período de um cliente, é muito importante que a gente consiga estabelecer qual é o custo de atendimento de cada cliente. Para isso, a gente vai usar esse custeio ABC, né, que é o custeio Activity Based Cost, e você vai basicamente alencar não só os custos de produção, de atendimento e manutenção, como também tentar identificar outros custos que podem ser alocados a cada cliente. Na prática, gente, esse processo ele é basicamente feito através de estimativas. Basicamente, você tem aí que elencar todos os custos que podem ser direta ou indiretamente alocados ao cliente e daqueles custos que são alocados para toda a base, por exemplo, a manutenção de uma força de vendas ou a manutenção de um sistema de atendimento ao cliente, esses custos deveriam ser alocados para cada cliente ou segmento de cliente através de algum critério, de alguma racionalidade, que pode ser, por exemplo, o número de visitas que você tem para fazer uma venda naquele segmento, a taxa de conversão e várias outras medidas. Quando a gente faz isso, nós podemos chegar a um estabelecimento que alguns clientes eles adquirem alguns produtos que são mais lucrativos e esses clientes que eles são que compram produtos de maior valor agregado, mas que eles têm, por exemplo, um custo de atendimento um pouco mais baixo. Isso significa, gente, que não necessariamente aquele cliente que compra os produtos mais caros vai ser o mais lucrativo. Muitas vezes, um cliente que ele compra um produto mais caro, por exemplo, ele pode demandar muito da empresa. E isso pode acabar gerando uma margem menor de contribuição daquele cliente. Eu vou mostrar em sequência alguns exemplos de como você pode fazer essa análise da lucratividade para, em sequência, calcular o Customer Lifetime Value. Esse é um exemplo que eu extraí desse artigo do Smith, que ele basicamente faz uma análise do custeio ABC para uma base de clientes. Então, imagine que você tenha clientes em vários níveis de serviço para aqueles clientes, e aí você vai elencar algumas medidas que possam ser associadas àqueles níveis de serviço. Por exemplo, o custo, o número de clientes que você tem, o custo variável é o custo por cliente e, por exemplo, o número de visitas que você faz por mês em cada um dos grupos. Chegando, por exemplo, aqui o custo de cada uma das visitas. Então, você vê aqui, eu só fiz aqui, eu não, né? O Schmidt só fizeram aqui uma projeção para saber quanto que custaria cada visita dentro de um cliente nesses níveis de serviço. Além disso, você precisa, para fazer o custeio ABC, elencar todas as atividades que são necessárias para atender aquele cliente, né, número de entregas, volume de compra, tempo de franquia, tempo de unidade, tempo total. E a partir desses indicadores, você criaria algum critério para alocar um custo geral da empresa. Por exemplo, ponderando todos esses fatores no custeio ABC, no final, eles chegaram a uma ponderação de que 4,6% do custo do consumo de tempo deveria ser alocado por clientes no serviço 1, enquanto 53% deveriam ser alocados por clientes no grupo 4.
elencando diferentes processos e o custo desses processos para o cliente, você poderia saber, nesse exemplo aqui, ele é um relacionamento de vendas, né? Então você tem que vender e entregar o produto, não é um relacionamento contínuo. Então eles chegaram ali ao custo de venda para cada cliente, o custo de entrega e o custo total do relacionamento, que é a soma dos dois. E isso somado, isso subtraído do valor de venda para aquele cliente, né, faturamento, você chega à margem de cada um dos clientes. Então, essa margem operacional é a lucratividade do cliente num período considerado. Então, o que viria a ser o Customer Lifetime Value, ou o valor ao longo da vida útil do cliente? Basicamente, é o fluxo de caixa, que é essas receitas menos os custos de atendimento, projetados ao longo do tempo e trazidos a valor presente. Na prática, gente, não existe uma forma única para calcular o Customer Lifetime Value e existem algumas equações possíveis para se fazer esse cálculo. Esse conceito do Customer Lifetime Value é muito importante você estabelecer quais políticas podem ser adotadas para um determinado público, visando incrementar o relacionamento e o impacto que essa melhoria no relacionamento trará em termos de lucratividade da empresa. Então, usando o Customer Lifetime Value, você pode ter uma resposta objetiva de qual é o retorno que você pode ter ao priorizar o atendimento de um determinado público. E quais são as aplicações do conceito de Customer Lifetime Value? Eles podem ajudar você a decidir quais investimentos fazer, quais mercados entrar, quais são os segmentos que vale a pena você investir no seu relacionamento. Além disso, além de ajudar nessa seleção de segmentos, ele pode te ajudar a analisar diferentes estratégias, focando em quanto aquelas estratégias vão produzir retorno a partir da construção de um relacionamento com o seu mercado. E também o Customer Lifetime pode ser usado para você avaliar o valor da carteira de clientes de uma empresa, para fins de aquisição ou mesmo para você avaliar o valor de um determinado negócio. Sendo assim, quais são as alternativas gerais que eu tenho para calcular o Customer Lifetime Value? Bom, primeiro eu posso considerar um período finito de tempo. Né? Então, eu pego, por exemplo, 5 anos, 10 anos, e normalmente até muitas empresas nem ajustam o fluxo de caixa pela probabilidade, como eu mostrei no slide anterior. Elas fazem isso muitas vezes porque acreditam que quando você tem um período fixo, você já está ponderando que existe uma chance daquelas receitas de 20 ou 30 anos elas não serão contabilizadas nesse cálculo, e ao mesmo tempo você estaria contrabalanceando com essa superestimação do valor das suas receitas, dado que você está assumindo que seu cliente vai permanecer durante 5 a 10 anos. Mas esse não é um método bom, eu vou mostrar adiante que ele produz muitos vieses, ele não é um método adequado, apesar de, na prática, a maior parte das vezes se utiliza essa abordagem para o Customer Lifetime Value. Uma outra forma é você ter um critério um pouco mais racional para calcular esse seu fluxo, né, do cliente. Por exemplo, você pode calcular quanto tempo que o cliente vai ter 90% de chance de ele permanecer na empresa, né? Ou 95% de chance de permanecer na empresa, ou 95% dos clientes permanecem por aquele período de tempo. Sendo assim, você, por exemplo, poderia usar esse método usando já um conhecimento da probabilidade de retenção para você chegar a um período de tempo que seja mais razoável. Mas ainda assim não é uma abordagem boa, ela é uma abordagem que é fácil de calcular, mas ela não produz resultados precisos com o real fluxo daquele cliente. A outra alternativa é você fazer o caso acima, que quer dizer, considerar um período fixo de tempo, não pego lá, por exemplo, calculo que a taxa de retenção em 10 anos é de 5%, ou seja, somente eu perderia 95% dos clientes nesse período, e além de considerar esse período, eu uso a fórmula que eu apresentei anteriormente para ponderar o fluxo de caixa pela probabilidade, quer dizer, a taxa de retenção período a período. Esse já é um método melhor e ele tem a vantagem de você ter um período fixo de tempo. Porque os gestores muitas vezes têm dificuldade de falar assim, não, mas está considerando o fluxo eterno. Mas como assim o fluxo eterno? Vou mostrar para você, gente, que depois de um determinado período de tempo, o dinheiro no futuro não tem valor nenhum no presente.
Mais do que isso, aquele dinheiro no futuro perde ainda mais valor, porque a probabilidade dele ocorrer quando a gente fala de retenção de clientes se torna quase que desprezível, ela não existe, se torna próxima de zero. Isso significa que, por mais que os gestores gostem de falar que se calculou para 10 anos, para 15 anos, na prática isso não é tão correto e, mais do que isso, essa prática também produz um viés na sua estimativa. E quais são as outras alternativas, então? Você considerar um período infinito, né, que é o que a gente chama de multiplicador de margem. Eu vou mostrar adiante como a gente faz essa forma, que é bem mais simples que a anterior. E ainda, você pode considerar o período infinito com algum tipo de margem inicial, que pode ser o custo de aquisição ou uma taxa de matrícula do cliente, por exemplo, para você adicionar um fluxo inicial que se some ao valor de vida útil daquele cliente. E qual é o problema da gente usar o tempo médio e não o tempo contínuo, né? O valor infinito daquele tempo na hora de calcular o Customer Lifetime Value? Normalmente, se você calcular pelo tempo médio, se você pegar, você teria uma área como essa, né? Essa área aqui, que ela está rosa, né? Então, num exemplo fictício, você calculando aqui o VPL pelo tempo médio, você chegaria a um Customer Lifetime de 140. Só que, observe que essa área aqui, contínua, ela é muito maior do que esse 140. Ela é uma área igual a 200. Se a gente trouxesse esses valores para o presente, o que nós teríamos ainda? Esse valor da área de 140, ela na verdade representa um valor presente líquido de R$ 106 por cliente. Enquanto a área aqui do VPL contínuo, quando você traz esses valores para o presente, ele vale 114. Então, o que está acontecendo nesse exemplo aqui? Como eu já disse, nós tendemos, quando a gente usa o tempo médio para calcular o Customer Lifetime, a tendência é a gente subestimar o valor do cliente. Por isso que o método que considera o valor infinito no futuro, ele tende a ser superior do que aqueles que consideram somente um período do tempo. Esse é o modelo mais abrangente, ou mais genérico, para a gente calcular o Customer Lifetime Value. Como funciona, então, esse Customer Lifetime Value? Ele nada mais é do que... Então, essa equação é o somatório do período inicial até o período que você está considerando, da diferença entre as receitas, que é o preço pago pelo consumidor, menos os custos de atendimento e manutenção daquele cliente. Então, aqui nós temos a lucratividade ou a margem bruta do cliente. Isso vai ser multiplicado pela probabilidade de ocorrência desse fluxo no futuro, que é basicamente a retenção naquele período de tempo. Esse valor tem que ser trazido ao presente fazendo aquela fórmula que vocês já viram na matemática financeira, né? Então, quando a gente faz a divisão por 1 mais uma taxa de desconto, que a maior parte das empresas é o CPMC, né? O custo médio ponderado de capital, ou em inglês o WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital. Essa medida que está, qual é o custo de financiamento dos investimentos da empresa, né? Um cálculo financeiro, normalmente as empresas têm que ter esse cálculo para fazer suas decisões de investimento. Esse valor ele vai fazer com que aqueles fluxos futuros, aquele dinheiro que você pode vir a receber no futuro, ele vai ter um valor menor quando você o traz para o presente. Justamente porque dinheiro no futuro vale menos que dinheiro na mão hoje. Então, o que esse cálculo está fazendo é justamente ponderando pela sua taxa de juros, que representa o risco e a expectativa de retorno que você tem num determinado investimento na empresa, ponderado também, né, elevado, pelo número de períodos que você está considerando. Lembrando que essa taxa aqui ela tem uma função também exponencial ou geométrica. Então, essa formulação, gente, nada mais é do que você trazer a valor presente, né, o famoso valor presente líquido, VPL, daquele seu fluxo futuro, que é a diferença entre a receita e os custos, multiplicado pela probabilidade de ocorrer aquele fluxo. Só que esse valor, quando você traz ele para o presente, representando o valor atual de todas as receitas potenciais tiradas os custos para atender aquele cliente, você ainda tem que pagar pelo custo de aquisição. Então, esse AC é o custo de você adquirir aquele cliente, também chamado de Customer Acquisition Cost, o CAC, que é um índice bastante famoso. Nós veremos ainda nessa disciplina. Então,
Essa formulação, gente, é a mais genérica e você pode aplicar em qualquer contexto, desde que você consiga uma boa estimativa da evolução dos preços, dos custos, da retenção do cliente naquele período e tenha, né, a sua taxa de desconto, que o profissional, o gestor financeiro da empresa, tem que saber te fornecer um número como esse. Até para dar um exemplo, tá, gente? É muito comum quando você não tem esses dados, você pelo menos usar a taxa Selic aí, colocar um bônus de risco, e, né, então você pega a taxa base de juros, joga ali 2 a 4% e usa isso como sua taxa. Mas não é um cálculo muito correto, porque você precisa levar em conta as diferentes fontes de financiamento e quanto elas custam para a empresa. Mas isso é matéria para alguém, para uma disciplina de gestão financeira. E eu vou apresentar um exemplo com esses parâmetros numa planilha de Excel, para a gente ver como vai funcionar esse cálculo usando a fórmula e o que ele efetivamente representa. Vou demonstrar nessa planilha como que você faz o cálculo considerando o fluxo de caixa do cliente ou a fórmula genérica que eu apresentei para vocês. Imagine que eu tenha 100 clientes no início do período e a minha taxa de retenção, ela, eu vou colocar aqui o cenário correto, imagine que eu tenho aqui 100 clientes e a minha taxa de retenção é de 90%. Então, se eu pegar 100 multiplicado por 0,90, vou ter 90. 90 multiplicado por 0,90 vai ser 81 e assim por diante. Isso significa que eu estou com um cenário de 35% de retenção, vamos dizer, em 10 anos. Né? Nesse cenário, o que seria essa premissa da empresa? O custo de aquisição foi de R$40 por cliente, ou seja, eu gastei R$4.000 e adquiri 100 clientes, então meu custo de aquisição de cada cliente foi de R$40. E qual que é a minha receita período a período? Eu vou pegar a receita do cliente naquele período, subtrair daquele meu custo variável, né, o custo ali de manutenção daquele relacionamento com o cliente, todos os custos de relacionamento com aquele cliente, e aí eu vou ter a minha margem do cliente. Né? Observe aqui que eu estou basicamente fazendo aquela parte superior da fórmula, fazendo a divisão, a subtração da receita menos o custo. O que vai ser o custo total, né? Na verdade, o valor total daquele cliente, né? Seria o custo ou a receita, né? No caso, pode ser negativo ou positivo, no caso. Então, aqui o resultado total do cliente, né? Ele vai ser igual a sua margem pelo cliente multiplicado pelo número de clientes. Então, 90 vezes 29 vai dar 2.637. Fiz isso para todos os períodos, certo? Coloquei aqui para todos os períodos. E agora eu vou trazer isso para o tempo presente, fazendo o quê? Como? Dividindo o resultado do cliente naquele período por 1 mais a taxa de desconto, elevado ao número de períodos. Então, aqui é a fórmula do valor presente líquido. Então, eu estou basicamente vendo quanto vale esse fluxo de caixa, considerando o tempo presente. Se eu somar todos esses valores, eu vou ter justamente esse valor que aqui está, 17.778. Esse valor é o valor do fluxo de caixa dessa minha base de clientes ao longo de 10 anos. Se eu dividir esse número por 100, eu teria então o Customer Lifetime do meu cliente. Mas e se eu fosse usar a fórmula genérica apresentada para vocês? Teria alguma diferença? Não. Essa aqui é a fórmula genérica, em que eu estou pegando a margem do cliente, quer dizer, a diferença entre a receita menos o custo, multiplicando isso pela taxa de retenção e dividindo pelo fator de desconto, que é igual a 1 mais a taxa de desconto elevado ao número de períodos. Então, isso aqui é a fórmula do valor presente líquido que eu mostrei para vocês. E desse valor, eu subtraio o custo de aquisição. Observe que essa fórmula produz exatamente o mesmo resultado que nós vimos se nós fizéssemos o fluxo de caixa dessa empresa por uma base fixa de clientes ao longo do tempo. Ou seja, a fórmula do Customer Lifetime Value nada mais é do que o fluxo de caixa do cliente, considerando que nem todos os clientes vão produzir receitas ao longo do tempo. É partir de um cenário onde eu não vou ter um investimento em marketing e depois mostrar a comparação com um cenário onde eu investir no relacionamento com o cliente e verificar se isso vai produzir retornos que justificam esse investimento. Bom,
Nesse meu cenário, imagine que eu tivesse uma estratégia para mostrar uma aplicação desse modelo. Imagine que eu pudesse aumentar a minha taxa de retenção de 90% para 95% ao ano, mas isso teria um aumento de R$ 15 no meu custo de aquisição, e além disso eu teria que aumentar o meu custo de atendimento do cliente. Então eu vou ter que tratar melhor o cliente, criar um mecanismo para tratá-lo melhor, isso vai ter um custo. Isso foi o que eu salvei nesse cenário aqui. Então, no cenário de investimento, quais seriam as mudanças? Eu aumentei a taxa de retenção para 95%, os custos estão aumentando agora a uma base de 3% ao ano, e eu tenho agora um novo valor do cliente, um novo Customer Lifetime Value. E observem como está evoluindo os dois fluxos de caixa, que foi o que eu apresentei aqui. Tá? Nesse cenário de 95% de retenção, eu estaria retendo 60% dos clientes no ano. Nesse cenário, como que estaria evoluindo o meu fluxo de caixa em termos presentes? Então, em termos presentes, se eu fosse levar logo no início do relacionamento, pareceria, você vê que tem um resultado menos negativo para o cenário onde eu não faço investimento. Só que, num determinado momento, aquele cenário onde eu fiz o investimento passa a produzir um valor presente líquido maior para a empresa, passa a produzir um maior lucro da empresa. Se a gente fosse avaliar essa evolução, considerando quantos períodos nós temos no futuro, nós veríamos, como nós temos nesse gráfico, que nós teríamos que do aumento de 35% para 60% na retenção. Se no início eu teria uma impressão de que eu estou gastando muito com o cliente e isso não vale a pena, no longo prazo nós veríamos que existe sim um aumento do valor das receitas em termos do valor presente daquela empresa, considerando no longo prazo. Enquanto no cenário sem investimento, esse fluxo ele perde valor em comparação com o fluxo onde foi feito o investimento, quando a gente olha para o futuro. E se nós fôssemos calcular o ROI de marketing desse investimento, que é o ROMI, né, o Return on Marketing Investment, que seria o Customer Lifetime que eu tenho quando eu faço o investimento quando eu faço o investimento, dividido por aquele quando eu não fiz o investimento, e subtrair 1. Então, nós estamos observando um ROI de 25,22% de retorno ao longo de 10 anos. Então, esse tipo de medida, além de demonstrar o retorno financeiro do investimento no relacionamento com o cliente, ele também demonstra que esse retorno, nesse meu exemplo, seria até razoável para você justificar, seria aliás muito bom, para você justificar esse investimento no relacionamento do cliente com os gestores e responsáveis da empresa. Essa fórmula, gente, talvez seja das mais populares para a gente usar, calcular o Customer Lifetime Value. Ela é a famosa fórmula do Customer Lifetime Value para períodos infinitos. Como que funciona essa fórmula? Se você puder assumir que a diferença entre a receita e os custos ela é constante para cada cliente ao longo do tempo, e também você assumir que a taxa de retenção ela é constante, isso quer dizer, imagine que você retenha 90% por mês e esse valor não vai mudar ao longo do tempo, então a taxa é constante. Você poderia simplificar uma forma que vai até o infinito, né? Então aqui eu tenho um somatório que vai de 0 até o infinito. Essa fórmula, quando você resolve ela, ela basicamente será resumida desse formato aqui. Então, o Customer Lifetime Value ele seria o resultado da margem que você tem daquele cliente, multiplicado pela taxa de retenção, dividido por 1, mais a taxa de desconto, menos a taxa de retenção. Observem que esses valores aqui eles só dependem de duas coisas que podem ser comparáveis em diferentes empresas, que é a taxa de retenção e a taxa de desconto. Com isso, você bastaria saber qual é a taxa de retenção e a taxa de desconto e multiplicar pela margem daquele cliente que você está analisando. Por isso que ela é chamada também de método do multiplicador de margem. Por quê? Você basicamente vai usar a retenção e a taxa de desconto para chegar a um número que será multiplicado a margem daquele cliente. E aí, se você tiver algum custo de aquisição ou uma margem inicial, você pode somar ou subtrair esse valor do resultado que você encontrou aqui. Vou mostrar um exemplo adiante. Essa tabela foi produzida resolvendo a equação anterior, onde eu tenho nas colunas o valor da taxa de retenção, R, e nas linhas eu tenho a taxa de desconto. E
O resultado que nós temos ao juntar uma linha com a coluna é a resolução da parte que exclui a margem do cliente daquela equação anterior. Então, esse valor aqui, se você pegar o valor que sai desse número e multiplicar pela margem do cliente, você vai chegar ao Customer Lifetime Value. Então, por exemplo, se a taxa de desconto da empresa é de 5% e ela retém 90% dos clientes no período, então você tem um multiplicador de margem que ele vai ser igual a 6. Ou seja, para você chegar ao Customer Lifetime Value, você tem que pegar a margem do cliente e multiplicar por 6. Vamos fazer um exemplo adiante? Voltaremos a esse exemplo. Então, imagine uma empresa que tem 90% de retenção e ela tem uma taxa de desconto de 10%. E a margem daquele cliente, né, desconsiderando aí o custo de aquisição, é de R$30. Se nós voltarmos na tabela anterior, veremos que, juntando uma taxa de desconto de 10% com 90% de retenção, o valor do multiplicador de margem ele será igual a 4,5. Então, se eu multiplicar 4,5 por 30, nós chegaremos ao Customer Lifetime dos clientes desse segmento. Nesse segundo exemplo, nós temos um segmento de clientes cuja taxa de retenção é de 97% e sua margem é de R$20 por período. Se nós juntarmos os 10% de taxa de desconto com 97% de retenção na tabela do multiplicador de margem, nós acharemos um fator de multiplicação de 7,46. 7,46 multiplicado por 20, nós chegamos então ao Customer Lifetime desse segmento, que é 149,2. Observem que, no exemplo anterior, o primeiro segmento de clientes ele apresentava uma lucratividade maior período a período, mas ele era um cliente menos fiel para a empresa. Isso significa que, no longo prazo, esse segmento que ele apresenta uma margem menor, talvez porque ele tenha custos mais elevados de atendimento, mas esse cliente também recompensa o relacionamento da empresa. Ou seja, esse cliente que aparentemente dá uma lucratividade menor para a empresa, na prática, ele produz um lucro muito maior para essas empresas. Chegamos ao fim dessa aula, onde eu apresentei o conceito de Customer Lifetime Value e como ele pode ser usado para entender a contribuição do relacionamento com o cliente para o negócio da sua empresa. Até mais, pessoal! Tchau!